Eu quero incentivar os irmãos mais e mais a sermos uma igreja bíblica, cristocêntrica, que a gente aprenda a acompanhar nas Escrituras aquilo que o Senhor quer falar conosco. A carta de Paulo a Filemon, meus irmãos, é a menor carta que Paulo escreveu. Ela é a menor, ela só tem 25 versículos. E não é pela quantidade de versículos, mas pela quantidade de palavras. Quando você pega o texto grego para você trabalhar nele, são apenas 334 palavras. É o menor texto que Paulo escreveu. Mas é interessante que, mesmo sendo o texto pequeno, ela tem uma história, um significado muito grande. Por quê? Porque Paulo, quando escreve esta carta, Paulo está preso. Ela é mais uma das cartas da prisão. E Paulo, quando está escrevendo esta carta, ele está acompanhado de Lucas, ele está acompanhado de outros companheiros que estão ali, e nós vamos poder ver isso juntos. Quando a gente olha para essa carta, Paulo então ele escreve, ele tem um destinatário claro. Quem é o seu destinatário? Filemon. Só que esta carta, a grande ênfase, não é em Paulo que escreve, não é em Filemon que recebe. Interessante isso. Mas a ênfase desta carta é em um escravo chamado Onésimo, que tem uma experiência de transformação. A carta de Paulo a Filemon, a ênfase dela não está em para quem ele estava escrevendo. A ênfase dela não está nele como escritor, mas a ênfase dá em contar a história de um homem chamado Onésimo, que teve uma experiência de vida muito interessante com Jesus, e teve um passado aparentemente sombrio, e que então agora ele conhece a Jesus, e como Jesus transforma, Paulo vai escrever a quem? A Filemon, contando sobre esta conversão, e algumas coisas interessantes nós vamos aprender. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ver aí Paulo escrevendo, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Jesus, e o irmão Timóteo estava junto com ele, ao amado Filemon. Quem era Filemon? Esse irmão que era proprietário de alguns escravos. Dentre eles, ele era o dono de Onésimo. E é interessante que ele já começa dizendo o seguinte, ele escreve a Filemon, que era também um colaborador, era alguém que servia junto, era alguém que caminhava junto, era alguém que estava perto dele. E Paulo diz assim, escrevo a você e eu saudo quem? A igreja que está na sua casa. Só abro um parêntese aqui. Pequeno grupo na casa, PGM, não começou agora não, irmãos. Isso é desde o Novo Testamento. A igreja nas casas, desde o Novo Testamento, ela já se reunia. Desde o Novo Testamento, ela estava de casa em casa. Ela estava caminhando de casa em casa. E aí Paulo sauda esta igreja que estava na casa do nosso irmão Filemon. E aí ele sauda alguns irmãos que estavam lá. Ele sauda a irmã Áfia, ele sauda o Arquipo, e ele fala, o Arquipo é nosso companheiro de lutas. E aí, como um bom cristão, ele diz que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Essa carta ela tem 5 grandes partes. Ela começa com a saudação de Paulo, e aí depois Paulo começa de alguma forma a agradecer pela vida de Filemon. Olha o que ele diz acerca de Filemon. Eu dou graças a Deus sempre que eu lembro de você, verso 4, nas minhas orações, porque eu tenho ouvido falar muito ao seu respeito, ouvido falar da fé que você tem no Senhor e do seu amor por todos os santos. É interessante, porque Paulo vai dizer assim, eu ouvi falar sobre você. Chega ao meu coração notícias acerca de quem você é, que você é um homem de fé, que você trata bem as pessoas. E lendo esse texto, eu te pergunto, você já parou algumas vezes para perguntar quem falou de Filemon para Paulo? Você já parou em algum momento para imaginar e dizer assim, quem foi que de alguma forma falou para Paulo? João, Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon.
Só que Onésimo, quando fez alguma coisa, ele estava com Filemon, e dizem os teólogos que provavelmente ele tinha roubado Filemon. Outros dizem que ele não cumpria bem o seu papel, mas num determinado momento ele, fugiu, ele foi embora, e ele vai embora e ele começa a se relacionar com Paulo na prisão, e lá na prisão ele se converte. O escravo fugido de Filemon se encontra com Paulo e se converte. E aí eu vou lhe dizer, sabe quem falou para Paulo acerca de Filemon? Onésimo. Onésimo era alguém que conhecia Filemon, e eu fico imaginando o testemunho que Filemon tinha. Por mais que para nós hoje parece assim, meio estranho, alguém que tinha escravos, isso naquele contexto era algo muito comum. A diferença era que os servos de Deus tinham um parâmetro para tratar bem os seus escravos. Leia depois a carta aos Efésios, veja como Jesus usa Paulo para falar como trata a família, como trata os empregados, como trata os escravos. E aí eu fico a imaginar que Filemon era um senhor que cuidava de maneira tão especial dos seus escravos, que esse escravo, mesmo tendo feito algo que não era bom, ele não tinha coragem de falar mal para Paulo. Sabe por quê? Quando a gente vai estudando esta carta aqui, a nossa mente vai entrando na história. E Paulo agora começa a elogiar Filemon e começa a falar do testemunho dele. Por quê? Porque Paulo vai seguir e vai dizer, olha, esse testemunho, ele me traz grande alegria, ele me traz consolo, a sua experiência. Sabe o que acontece? Nós temos sido reanimados pelo testemunho de gente como você. Ele diz, ele elogia, ele reconhece. E eu digo uma coisa, se ele não tivesse a convicção, irmãos, que Paulo era um homem de um coração desse tamanho, ou melhor, que Filemon era um homem do coração tão amável como ele estava recebendo de Onésimo, ele não escrevia essa carta não. Paulo só ia escrever uma carta como essa para um homem que ele sabia que era um homem de Deus, que iria receber essa carta com um coração amável como o coração de Jesus. E aí ele escreve, e agora olha o pedido que ele faz a partir do verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar você o que convém a ser feito, prefiro então pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro em Jesus. E aí, irmãos, a melhor escola de pastores é a Bíblia. E a melhor escola de pastores são as cartas que Paulo escreve. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sou pastor, eu poderia simplesmente, pela autoridade que há, lhe obrigar a receber ele de volta, porque Paulo está escrevendo para pedir para receber ele de volta, mas Paulo diz assim, eu não irei fazer isso, eu irei lhe pedir em amor, eu irei lhe pedir em nome do amor. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é por obrigação, tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que é por imposição, não funciona. E principalmente no contexto da igreja. E principalmente no contexto da fé. Se a tua vida espiritual, ela vive à base de imposição, de ameaça espiritual, se a tua vida com Deus, ela vive a partir disso, olha, por imposição de um pastor, de alguém, eu posso lhe dizer uma coisa, você não vai caminhar muito longe. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela caminha pela linguagem do amor, porque essa é a linguagem de Jesus. E é por isso que Paulo está dizendo, eu não irei por imposição, mas eu irei em quê? Em nome do amor. E em nome do amor, sabe o que Paulo pediu? Olha o pedido de Paulo aí, a partir do verso de número 10. Eu faço um pedido a você, em favor do meu filho Onésimo. Olha que interessante, quem era esse filho de Paulo? Não era um filho carnal de Paulo, era um filho espiritual, porque no Novo Testamento o conceito de paternidade espiritual é claro, mas não é aquela paternidade opressiva. Pai não existe para oprimir filho, pai existe para criar filho e fazer que ele tenha asas para voar.
E Paulo aqui está dizendo o quê? Este meu filho que eu gerei nas algemas, ou seja, preso, eu levei ele a Cristo. E aí Paulo agora faz um jogo de palavras. Paulo diz assim: antes ele era inútil para você, e atualmente, porém, é útil para você e para mim. Por que Paulo faz esse jogo de palavras? Onésimo significa, sabe o que significa o nome Onésimo? Útil. Esse é o significado do nome de Onésimo. Onésimo, Raíssa, significa útil. Só que Onésimo, antes de conhecer a Jesus, ele não estava honrando o seu nome, não. Ele estava sendo inútil, fazendo coisas de um homem inútil. E aí Paulo diz: ele que outrora era inútil, agora ele se tornou útil. Útil para você e útil para mim. Sabe por quê, irmãos? Um homem, quando ele conhece a Jesus, por pior que ele seja, a transformação na vida dele é tão grande, que ele deixa de ser um inútil e ele passa a ser um útil para a glória de Deus. Os meninos da Cristolândia, irmãos, eles não estão hoje aqui não, mas todos eles estão agora cultuando a Deus conosco nos 2 CFCs. Muitos daqueles meninos, para a nossa sociedade, não para nós, eles eram vistos de alguma forma como o quê? Alguém que era um inútil. Alguém que estava na vida, alguém que estava jogado nas ruas, alguém que comia lixo, alguém que estava nas drogas. Mas um dia, aqueles meninos que estavam nas ruas, aqueles meninos que comiam lixo, eles tiveram uma oportunidade. E qual foi a oportunidade? Ter um encontro com Jesus. E aqueles meninos, quando encontraram a Jesus, Jesus transforma, e a vida nunca mais foi a mesma. É por isso que a gente está vendo aqueles meninos crescerem aí, ó. Menino terminar a faculdade, menino agora ser engenheiro, menino agora ser professor. E aí ele começa a contar a história. Quem você era há 5 anos atrás? Quem você era 10 anos atrás? Eu estava na rua. Eu estava jogado na rua. Eu estava na rua comendo lixo. Eu estava num lugar onde as pessoas não me viam. Mas quando o homem se encontra com Jesus, ele deixa de ser inútil para ser útil. É isso que Jesus faz com a gente. É isso que Paulo está dizendo. Olha, ele era inútil, mas agora ele é um homem útil. Pode recebê-lo. E aí Paulo vai dizer assim: e eu estou mandando ele de volta para você. Eu estou mandando ele para casa de novo. Porque aqui provavelmente Paulo estava em Roma. E Paulo está dizendo: e eu quero que você receba ele aí de novo. Só que agora, eu não quero que você receba ele mais como escravo. Eu quero que você receba ele como irmão. Irmãos, é só o Evangelho para fazer isso. É só a palavra de Deus para fazer isso. E aí Paulo está dizendo: olha, eu estou querendo fazer um pedido para você. E eu quero que você receba ele não mais como um escravo, mas como um irmão. E Paulo vai dizer: talvez ele tenha se afastado, versos 16, 15, de você por um tempo, a fim de que você o receba para sempre. E você não o receba mais como um escravo. Você não receba mais como alguém que um dia era inútil, mas que agora você o receba como um irmão em Cristo, transformado pelo poder de Deus. E aí ele diz: se você me considera, se você me respeita, receba ele como receberia a mim. E aí Paulo termina aqui para mim a parte mais bonita da história. Irmãos, essa carta tinha que ter um filme sobre ela. Tinha que existir um filme sobre essa carta. Que Paulo termina dizendo assim: e tem um detalhe, Filemon. Se ele te deu algum prejuízo, se ele está te devendo alguma coisa, faz o seguinte: bota na minha conta. Eu vou pagar. Bota na minha conta, que eu irei pagar quando nós estivermos juntos. Que história, irmãos. Somente o poder transformador de Jesus pode nos fazer conhecer uma história como essa. Eu queria apenas tirar 3 lições preciosas para a gente nessa noite. Terminar esse tempo, ir para casa e pensar sobre isso. Guardar essas 3 aplicações do nosso coração. Sabe qual é a primeira delas? Quando um homem conhece a Jesus, ele ganha uma nova identidade.
Oh, aleluia! Quando um homem conhece a Jesus, meus irmãos, ele ganha uma nova identidade. Aqui nós tivemos um homem que saiu fugido e era escravo, e agora ele está voltando para casa como alguém que é chamado de irmão e é um homem livre. Que coisa extraordinária! É isso que Jesus faz com a gente. Quando a gente o conhece, Ele transforma histórias como a de Onésimo, histórias como de tantos outros, como a minha vida e a sua vida. Quem éramos nós antes de conhecer a Jesus? Como era a nossa vida sem ter um encontro com Ele? Eu tive um sonho, e eu acredito que Deus fala com a gente do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Só tem uma coisa: Deus não vai falar com você algo que seja contraditório às Escrituras. Guarda isso no seu coração. Deus falou comigo, mas se não está junto com a Bíblia, irmão, pergunta, vê se falou mesmo, porque o nosso crivo é as Escrituras sagradas, porque a Bíblia é inerrante, ela é a palavra de Deus. E eu tive um sonho, que eu tinha que visitar um irmão nosso, irmão Joaquim, irmão Oswaldo. O irmão Oswaldo estava doente, os irmãos aqui de Braslândia, lembra do irmão Oswaldo? E eu tinha que ir no hospital visitar o irmão Oswaldo. E eu fui no hospital visitar o irmão Oswaldo. E quando eu cheguei lá, eu reencontrei um senhor, irmão Antônio Goro. Estava do lado do irmão Oswaldo. E eu tinha falado com o Antônio Goro, que é um senhor que eu tinha ido há umas 3 semanas anteriores no hospital visitar um rapaz chamado Edmilson. E quando eu cheguei para visitar o Edmilson, eu conheci esse senhor, preguei o evangelho para ele, ele se converteu. E ele morava em Águas Lindas. E eu pedi para um amigo que morava perto dele. Ele me contou um pouco da história dele. Era um japonês. Ele tinha uma barba assim bem grande, assim, começando a ser parecida com a do pastor William, mas devia ser, dar umas 4 assim para baixo. E aí nós encontramos ele, irmãos. E ele tinha aceitado a Jesus, só que ele não se vinculou com nada. E eu nem lembrava, tinha falado com esse meu amigo. E olha o que é que Deus faz. Deus me incomodou em sonho que eu tinha que visitar o irmão Oswaldo. Na verdade não era o Oswaldo, eu tinha que encontrar o Goro de novo. Chego lá, encontro o Goro. Falei: rapaz, esse camarada está aqui de novo, do lado da cama, leito de hospital público, várias camas do lado daquela enfermaria coletiva, e ele do lado, pastor Gilson. E eu falei: achei o homem de novo. E aproveitei, palavra de Deus nele. Só que aí ele começou a me contar da vida dele. E a amizade começou a crescer, e ali ele começou a me falar que ele era um artista circense, que ele tinha deixado a família dele, que ele não tinha ninguém, e que ele estava vivendo um momento muito difícil, e que ele estava revoltado, ele queria fugir do hospital. O povo estava chamando ele de Bin Laden por causa da barba. Aí eu disse assim: só tem um jeito da gente resolver isso. Eu vou lhe ajudar, eu vou trazer um barbeiro aqui para te ajudar. Talvez os irmãos não sabem, o pastor Josimar é barbeiro, irmãos. Ele estava comigo nessa parada. Para os irmãos, esse tem uns 25 anos já, ele estava lá comigo. Irmão Josimar, vamos lá. Ele disse assim: eu topo, nós vamos cortar a barba dele lá no hospital. Irmão Josimar foi lá, deu um trato nele, deu um tapa, o bicho ficou bonito, ficou mais novo. Mas ele estava com um problema. Ele estava com 80% do estômago consumido por um câncer. Só que ele não tinha família, ele não tinha ninguém com ele. E aí a turma começou a revezar. Cada dia um de nós íamos ficar. Ele precisou fazer uma cirurgia no hospital de base. Cada dia ia dormir um, cada dia um outro. E aí a gente foi ficando ali. Irmãos, aquele homem, nessa jornada, Deus curou ele. Ele fez a cirurgia, foi curado por meio da cirurgia, voltou para casa. E quando ele voltou para casa, o amor de Deus foi tão grande na vida dele que ele recebeu a Jesus. Só que agora nós vamos mandar o homem para onde? Ele não tinha casa, ele não tinha nada. Aí a igreja começou a se ajudar, arrumou um aluguel para ele. Cada um dava uma cama, uma coisa. Daqui a pouco o homem já tinha uma casa. Irmãos, a vida daquele homem começou a ser transformada, a ser moldada. E a vida daquele homem, irmãos, ela foi assim uma história, ela marcou a nossa vida. Está aqui irmãos que conhecem essa história desde o primeiro dia. Irmão Marcos, irmão Isabel, irmão Josimar estava lá, são testemunhas. Aí um dia nós achamos um familiar, e eu liguei para a família. Fui caçando até achar, achei lá em São Paulo. Aí a irmã disse assim: ó moço, a gente agradece demais o que vocês estão fazendo por ele, mas ele foi embora de casa com 16 anos. Ele foi porque ele quis. Nós não queremos saber dele. Mas sabe por que eu estou te contando essa história? Porque quando nós cremos em Jesus, nós ganhamos uma nova identidade. E a gente ganha uma nova família. Aquele homem poderia ter sido abandonado pela sua família, mas ele ganhou uma família. Esse cidadão aqui cuidou demais dele, irmãos. Aquele lá cuidou demais dele. Isso, dormia no hospital com ele, ia atrás. No final ele deu um câncer, foi muito difícil. Não tinha ninguém por ele.
Irmão Pedro não está aqui hoje, ele nem gosta que fale isso, mas ele assumiu a responsabilidade judicial sobre ele. Porque era a única forma da gente cuidar dele. Fomos na justiça, no fim nós que fizemos tudo. Dia do sepultamento do irmão Goro. Pensa num culto, irmãos. Uma festa espiritual, testemunhos ali. E você acha que tinha só o caixão e 5 pessoas? Não, irmãos. A sala estava cheia. Porque quando a gente recebe a Jesus, a gente não ganha só uma nova identidade, a gente ganha uma nova família. Irmão, nós nunca vamos esquecer da história desse homem. Nós nunca vamos esquecer da história do Goro. O Goro, ele não ganhou só uma nova identidade. O Onésimo não ganhou só uma nova identidade. O Onésimo estava ganhando de volta agora, sabe o quê? Uma nova família. Porque um homem, a segunda lição para a gente caminhar para o fim, quando ele conhece a Jesus, sabe o que também acontece? Os relacionamentos deles são restaurados, meus irmãos. Porque Jesus muda, e Ele não muda só a gente, Ele muda o nosso ciclo também. Porque Ele nos ensina uma coisa que a gente não conhece, sabe o que é? Perdão. A gente aprende a pedir perdão, a gente aprende a perdoar. Irmãos, é impossível um homem por si só pedir perdão para alguém pela força humana, se não for Deus falando ao seu coração. E aqui nós temos 2 pessoas exercendo perdão. A coragem de Onésimo voltar e a coragem de Filemão recebê-lo em perdão. A coragem de receber a ele, a coragem de tê-lo de volta. Sabe por quê? Um homem, quando recebe a Jesus, ele recebe a restauração completa, inclusive dos seus relacionamentos. E aí eu termino com a terceira e última lição para fechar, que para mim é a mais importante. Não só uma nova identidade, não só os relacionamentos, mas tem uma coisa que Paulo fala aqui: recebe ele de volta, porque se ele dever alguma coisa, eu vou pagar. Eu vou pagar a conta dele. Irmão Marquinhos, eu sou criado, eu vim do interior de Minas Gerais. Irmão Márcio, irmão é de São Paulo, não, irmão é de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. Lá em Oliveira dos Brejinhos tem assim, Alexandre, aquelas vendas, a gente chama de venda, né? Hoje nem tem venda mais, né, Tássio? Uma venda. Aí o seu Zé Necleto lá em Taiomi tinha uma venda. E aí tinha um cordão assim, que era um arame. E naquele arame tinha amarrado muita coisa. Mas uma das coisas que tinha amarrado lá, era tipo um pregador assim desse de roupa, cheio de notinha. E aí as pessoas que iam comprando ali, eu acho que daí que vem o negócio de pendurar, né? Pendura aí, acho que é daí que vem, né? Aí, pastor Gilson, as pessoas iam lá no seu Zé, e eu lembro até hoje, o seu Zé era assim, aquelas vendas de interior, sortida, doce, aquelas meninas ficavam ali, chega o olho brilhava, né? E aí quando chegava ali, alguém comprava, dizia assim, anota aí. Mas eu me lembro que meu irmão, o Luciano, acho que esses os irmãos não conhecem não, lá em casa nós somos 8, acho que esses irmãos não conhecem, o primeiro depois de mim. O Luciano já trabalhava, o Luciano tinha uma continha lá. O Luciano, ele vendia um negócio que era único, vitamina de bolacha. Talvez você nunca viu isso na vida. Era leite com aquelas bolachas Maria e amendoim. Meu irmão, você já ficou com vontade, né? Isso é uma delícia. Aí o Luciano ia lá, comprava umas vitaminas. Mas eu me lembro que a gente trabalhava, né? E aí papai no sábado pagava a turma meio-dia lá na oficina de marcenaria, né? Que papai tinha. Aí meio-dia todo mundo recebia. Aí eu lembro que o Luciano ia lá. E aí chegava lá no seu Zé, todo cara assim com 14 anos, meu irmão, com dinheiro no bolso para pagar a venda. Interior é assim, você veio do interior, você sabe. E aí chegava lá, seu Zé vinha acertar. Aí o seu Zé ia lá, pegava aquele pregador, abria ele. Manfred ia pegando as notinhas, aí chegava na sua X cruzeiro, aí pagava. Aí quando pagava ele fazia o quê? O que é a quitação? Meu irmão, tu que é da geração do cartão, tu não sabe o que é isso aqui não. Isso aqui, a galera que sabe isso aqui é a turma mais antiga, né? Qual era o significado disso aqui? A conta está paga. Pagou. É por isso que Paulo vai dizer que todo o escrito de dívida que era contra nós, Cristo fez o quê? Rasgou. Aonde? Na cruz. Ele rasgou toda a nossa dívida, tudo aquilo que nós devíamos, ele fez o quê?
na cruz, está rasgado, está pago, porque eu morri no seu lugar. Paulo está dizendo: eu vou fazer o mesmo com você, eu vou fazer o mesmo com Onésimo. O que ele deve, eu pago. Aí Jesus fez, sabe o que comigo e com você? A mesma coisa. O que o Fabrício deve, eu pago. O que o João deve, eu pago. Por quê? Porque eu darei a minha vida por ti. Essa é a maior verdade dessa história, irmãos. Eu queria te convidar a ficar de pé, que nós precisamos terminar. Mas eu ainda preciso te contar uma história. A obra batista, ela começou no Brasil há 144 anos, mais um pouquinho atrás. Nós tivemos um primeiro missionário que não ficou, e eu queria que os embaixadores prestassem bastante atenção nessa história, porque essa é uma história missionária. A obra batista começou no Brasil com um missionário chamado Thomas Jefferson Bowen. Ele veio, ele falava a língua iorubá, veio para trabalhar com os indígenas, ele não ficou, ele adoeceu e voltou. E aí, quando aconteceu a Guerra da Recessão, vários irmãos americanos vieram para o Brasil. E eles vieram plantar naquela região que São Paulo tem hoje, Americana, Santa Bárbara do Oeste, e eles vieram e se radicaram ali. E aí veio um general para cá, e ele volta para os Estados Unidos. E ele chega lá nos Estados Unidos, e ele começa a dizer assim: gente, aquele povo brasileiro é aberto ao Evangelho. Aquele povo lá, eles querem ouvir de Jesus. Aí, eles aqui, os americanos que estavam aqui, escrevem para a junta missionária de lá, a junta de Richmond. Richmond não é o nome da junta, é a cidade que ela estava, no sul dos Estados Unidos. E aí, aliás, na Carolina do Norte, eles pedem para mandar um missionário para o Brasil. Só que naquela época a junta missionária não estava mandando missionário para o Brasil, só estava mandando tudo para a China. Só que esse general, ele começou a ir nas igrejas, e ele toda a igreja que ele ia pregar, e ele começava a falar: gente, nós temos que ir para o Brasil, nós temos que evangelizar os brasileiros, nós precisamos mandar missionário para os brasileiros. Aí tinha um jovenzinho que estava fazendo seminário, o nome dele era William Bagby, e ele estava para casar com a Ana Lu. Aí ele casou, foram à junta missionária e disseram: nós queremos ir para o Brasil. Aí eles entraram num navio depois do casamento e vieram para cá. Foi o primeiro casal missionário que chegou aqui. Aí depois veio o Zacarias Taylor e a sua esposa. Quando eles chegaram aqui, eles ganharam um professor de português, Antônio Teixeira de Albuquerque. O Teixeira era padre, e ele começou a se relacionar com os missionários. E ele teve uma experiência com Jesus e ele se converteu. Ele deixou a batina, e aí ele se tornou o primeiro pastor batista brasileiro, um ex-padre. E ele plantou várias igrejas no Nordeste. Eles reorganizaram a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, só para aquela colônia de americanos que estavam ali. E aí eles saíram para a missão. E eles começam a missão por onde? Por Salvador. E eles vão para Salvador, e eles plantam em 1882 a primeira igreja batista com brasileiros na cidade de Salvador. Naquela igreja tinha alguns irmãos que naquele tempo ainda, pela forma de se enxergar o mundo, tinham escravos. Olha que história. E um daqueles irmãos, um dos seus escravos, começou a ouvir o evangelho. Ele tinha se convertido, e aí o escravo que ele tinha começou a ouvir o evangelho. E o escravo começou com vontade de ir no culto. Só que quando o escravo começou a ter vontade de ir para o culto, logo aquilo arrumou um problema. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Essa é uma das histórias mais lindas da nossa história como igreja. A igreja ficou sabendo disso. Aí vocês sabem o que os irmãos fizeram? Os irmãos juntaram o dinheiro, compraram a liberdade daquele irmão, para que ele pudesse cultuar a Deus. Um dia, eu e você, nós andávamos como escravos. Escravos do pecado, escravos longe de Deus, escravos sem conhecer a nada. Mas Jesus, Ele comprou a nossa liberdade, dando a vida dele na cruz, para que hoje nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E a nossa liberdade foi comprada a preço de sangue, meu irmão.
Ele deu o sangue dele na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos conhecê-lo como Senhor e Salvador. E meu irmão, nós não poderíamos terminar essa série se não falares para você que existe uma esperança para a sua vida, existe uma esperança para o teu coração, existe uma mudança que o Senhor quer fazer na sua vida, que o Senhor quer fazer, que o Senhor quer ministrar. Mas essa esperança, ela vai acontecer no dia em que você reconhecer que você é pecador, que você precisa de Jesus, que Ele precisa dominar e morar no seu coração. Sabe por quê? Porque o dia que isso acontecer, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu não estou dizendo dizer assim, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Olha, se a gente sair aqui fora e sair perguntando quem crê em Jesus, irmãos, todo mundo diz que crê em Jesus. Irmãos, se tem uma coisa, eu peço a Jesus a oportunidade de falar dele todo dia. E quando no meu trabalho eu tenho que andar muito de Uber. E olha, Uber que Jesus me manda, a gente já tem um compromisso. Eu quero falar de Jesus para ele. E eu começo a falar. E aí ele vai dizer assim, não, eu gosto de Jesus. E a maioria, quando você fala com alguém, todo mundo, agora na nossa geração, tem um ou outro que diz assim, não, esse negócio de Jesus não existe. Não existe até a primeira unha doer. Quando dói, ora por mim, pastor. E a gente ora. E Jesus se manifesta. Mas irmãos, seguir a Jesus é como a história daquele homem que era um grande equilibrista. E ele ia para a praça da cidade e ele amarrava um cabo de aço assim de um lado para o outro. E ele começou a perguntar assim, irmão Marquinhos, quem aqui acredita que eu posso atravessar de um lado para o outro? Aí todo mundo dizia assim, eu. Aí ele pegou um carrinho de mão, João, botou em cima do fio e disse assim, quem tem coragem de sentar aqui agora? Para deixar que eu leve. Crer em Jesus é isso. É sentar no carro e deixar que Jesus leve você para onde Ele quer te levar. Você não será mais dono da sua vida. Eu não sou mais dono da sua vida. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fecha seus olhos. Aonde você vai passar a sua eternidade? Se Jesus hoje te chamasse, se Jesus hoje, não que a gente queira que aconteça isso, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a essas situações. Se hoje Ele chamasse a você, aonde você passaria a sua eternidade? Pastor, eu não sei. Eu tenho um vazio no meu coração gigante. Eu preciso te dizer uma coisa. O vazio gigante do seu coração é do tamanho de Jesus. Porque o meu era assim. Eu não estou te falando de algo que eu não conhecia. Eu estou falando de algo que eu vivi e vivo. E desde o dia que eu arrependi dos meus pecados, Jesus me perdoou e me deu a vida eterna. Não é porque eu mereço não, irmãos, eu não presto. Mas Jesus bondosamente nos salvou. Por isso que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem das obras para que a gente ache que a gente é alguma coisa. É a salvação em Jesus.